Ao encontro da sombra. Este vídeo mostra como reconhecer, integrar e transformar a sombra em diferentes setores da vida como relacionamentos, propósito, trabalho, espiritualidade e autoconhecimento. Inspirado em Connie Zweig, Jeremiah Abrams e Mário Sérgio Cortella. A coragem de olhar para dentro. O prólogo da consciência. Connie Zweig e Jeremiah Abrams abriram um portal difícil. O confronto com a sombra. Mário Sérgio Cortella, em sua visão ética e existencial, diria que a pior ignorância é não saber o que se é capaz de fazer. Encarar a sombra não é mergulhar nas trevas, é descobrir o que te governa sem que você perceba. O ser humano é luz e sombra, grandeza e limitação, razão e instinto. A filosofia e a psicologia se encontram aqui. O autoconhecimento exige coragem. A sombra é tudo aquilo que rejeitamos em nós: o medo, a raiva, o orgulho, a inveja, o ciúme, tudo que escondemos por não caber na imagem ideal de pessoa boa. Mas, como diria Cortella, o perigo não está em sentir o que é humano, mas em fingir que não sente. O que é negado, domina. O que é reconhecido, liberta. Ao olhar para dentro, o indivíduo descobre não apenas seu lado escuro, mas também sua potência adormecida. A sombra contém o ouro da transformação. Negar o próprio abismo é viver pela metade. Aceitá-lo é começar o caminho da inteireza. Cortella diria: é impossível ser íntegro sem integrar. O encontro com a sombra é o prólogo de uma vida autêntica. O que é a sombra? A parte que negamos, mas nos habita. Para Zweig e Abrams, a sombra é o inconsciente moral, o outro em nós. Cortella reforçaria: não somos apenas aquilo que mostramos, mas também aquilo que escondemos para continuar sendo aceitos. A sombra é o resultado de séculos de condicionamento moral. Desde a infância, somos ensinados a reprimir emoções que a sociedade não aceita. O menino que não pode chorar, a mulher que não pode expressar raiva, ambos aprendem a sufocar pedaços de si. Esses fragmentos se acumulam e formam a sombra. Mas o reprimido não desaparece. Ele espera. Ele surge nos impulsos, nas irritações, nos julgamentos que fazemos dos outros. Aquilo que mais nos incomoda no outro é, muitas vezes, aquilo que não aceitamos em nós. Cortella lembra: julgar é uma forma de esconder-se. A sombra é a ponte entre o que somos e o que tememos ser. Conhecê-la é ampliar a consciência moral e emocional. Quem não olha para a sombra vive sendo guiado por ela. Quem a integra, caminha com liberdade. A sombra no trabalho, o ego disfarçado de competência. O ambiente de trabalho é um palco onde a sombra se apresenta com disfarces de virtude. Cortella diria: nem sempre a ambição é coragem, às vezes é medo de ser esquecido. O ego profissional adora aplausos, mas teme o silêncio. Quando não conhecemos nossa sombra, confundimos valor com vaidade. Buscamos reconhecimento não por propósito, mas por carência. A sombra se manifesta nas comparações, no controle, na inveja disfarçada de crítica construtiva. Cortella ensina que o trabalho tem de ser um meio de dignidade, não um campo de competição sem ética. O profissional maduro não precisa provar o próprio brilho, ele ilumina pelo que entrega. A sombra do trabalho é o desejo inconsciente de poder. Mas poder sem sabedoria vira tirania emocional. A verdadeira grandeza está em servir com competência e humildade. Ao reconhecer nossa sombra no trabalho, paramos de lutar contra o outro e passamos a lapidar a nós mesmos. Transformar o ego em instrumento é transformar o trabalho em legado. A sombra nos relacionamentos, o espelho do outro. Nos relacionamentos, a sombra se manifesta com força. Zweig e Abrams lembram: o outro é o espelho onde vemos nossa sombra refletida. Cortella complementaria: amar não é encontrar o perfeito, é aprender a conviver com o imperfeito que também somos. Quando nos apaixonamos, projetamos nossa luz. Quando brigamos, projetamos nossa sombra. As relações são laboratórios do inconsciente. Aquilo que não curamos em nós, repetimos com o outro. A inveja, a possessividade, o ciúme, a necessidade de controle, tudo isso vem do medo de perder o que nunca possuímos, o domínio sobre a vida. Cortella ensina que a convivência ética nasce quando a gente deixa de exigir que o outro seja espelho do nosso ego. Amar verdadeiramente é aceitar que o outro também tem sombra. A cura começa quando paramos de culpar e começamos a compreender.
Relacionamentos conscientes não são isentos de conflito, são espaços de crescimento mútuo. A sombra mostra o que precisamos aprender sobre nós mesmos. Cada encontro é um convite à evolução. A sombra espiritual. Quando a luz se torna orgulho. Zweig alerta sobre a sombra espiritual quando o ego se esconde atrás da busca pela luz. Cortella diria: há quem confunda elevação com superioridade e aí, a luz vira soberba. O ego espiritual é sutil, ele se disfarça de sabedoria, mas busca admiração. A sombra espiritual nasce quando usamos o sagrado para reforçar a vaidade. O mestre que se sente acima dos outros, o curador que não cura a si mesmo, todos são reféns da sombra disfarçada de luz. Cortella ensina que espiritualidade sem humildade é teatro. O verdadeiro caminho espiritual é feito de autoconfronto, não de palco. Quem busca a verdade deve estar disposto a perder as máscaras. Hermes Trismegisto e Jung já sabiam, sem descer ao inferno interno, ninguém ascende ao céu da consciência. A luz autêntica não é aquela que brilha sozinha, mas a que ilumina o caminho do outro. Espiritualidade madura é reconhecer-se humano. A alma que acolhe sua sombra se torna realmente luminosa. A sombra coletiva, o mal que nascemos juntos. Zweig e Abrams mostram que a sombra não é apenas individual, mas coletiva. Cortella acrescentaria: as estruturas sociais também têm inconsciente e ele se chama indiferença. A sombra coletiva é o reflexo do que a humanidade não quer ver. Guerras, intolerância, racismo, desigualdade, tudo nasce do inconsciente coletivo reprimido. Quando uma sociedade não olha para suas próprias feridas, ela repete tragédias. Cortella ensina que ética é a cura social da sombra. É o exercício de perceber o outro como continuação de si. A indiferença é o sintoma da anestesia moral. O mal não está apenas nas ações violentas, mas também nas omissões silenciosas. Enfrentar a sombra coletiva é assumir responsabilidade histórica. Cada gesto ético é um antídoto contra o colapso da alma social. A mudança começa quando cada um decide ser luz em meio à escuridão. Como diz Cortella, bondade também é ato político. Integrar a sombra, o caminho da inteireza. Ao final, Zweig e Abrams propõem a reconciliação com o que negamos. Cortella lembraria: a sabedoria não está em ser perfeito, mas em ser inteiro. Integrar a sombra é deixar de lutar contra si mesmo. É reconhecer que dentro do amor mora o medo, e dentro da coragem mora a dúvida. O ser completo não é o que elimina seus opostos, mas o que os harmoniza. A sombra deixa de ser inimiga e se torna guia. A vida deixa de ser batalha e se torna caminho. Cortella ensina que autoconhecimento não é autoindulgência, é responsabilidade. A luz sem sombra é arrogância, a sombra sem luz é desespero. Mas a união das duas é consciência. Integrar é o verbo da sabedoria. E só quem abraça o que teme pode viver com verdade. A sombra não desaparece. Ela se transforma em força criadora. O ouro está no fundo da caverna e é ali que o homem encontra sua própria luz. A sombra como portal da sabedoria. Connie Zweig e Jeremiah Abrams nos ensinaram a descer ao inconsciente. Mário Sérgio Cortella nos ensina a subir com consciência. A sombra não é o inimigo da luz, é o seu alicerce. Quem a integra, torna-se inteiro. Quem a teme, permanece prisioneiro. O autoconhecimento é o ato mais corajoso e ético que existe. A sombra é o convite para nascer de novo, mas agora, com os olhos abertos. Inscreva-se, curte, compartilhe.